Olá, eu me chamo Bruna e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação das características físico-químicas de requeijão cremoso obtido de diferentes matrizes lácteas. O trabalho foi realizado por mim e orientado pela professora doutora Elisandra Rigo. Pesquisas indicam interesse por novos produtos, sabores, texturas com características premium e gourmet. Com isso, surge como alternativa a utilização de diferentes matrizes lácteas, como, por exemplo, o leite de ovelha. O leite ovino e seus derivados possuem características que proporcionam um alto rendimento e um alto valor nutricional. O leite ovino tem um alto teor proteico, lipídico, mineral e é rico em vitaminas essenciais. Então, por consequência, resultará em rendimento superior de produtos se comparado ao leite bovino. A utilização do leite ovino na elaboração de produtos lácteos viria a diversificar a oferta para o mercado consumidor. Dentre os produtos que mais se destacam é o requeijão cremoso, que ocupa um importante lugar nas vendas e no consumo de lácteos. O requeijão cremoso consiste em uma emulsão obtida principalmente pelos sais emulsificantes que são utilizados em pH específicos. Se faz necessário estabelecer padrões de produção e delinear o comportamento das matrizes lácteas que são diferenciadas da bovina. É importante ressaltar que somente o requeijão de leite bovino possui regulamento técnico de identidade e qualidade e uma indicação de faixa de pH ideal. O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar as características físico-químicas dos requeijões cremosos elaborados com diferentes matrizes lácteas, ovino e bovino, com e sem correção de pH. A metodologia. Os requeijões cremosos foram elaborados com sal emulsificante comercial polifosfato de sódio e pirofosfato tetrassódico, fornecido pela empresa ICL, adicionado ou não de solução de ácido lático 80%, visando um pH final de 5,7 a 5,9. Essa faixa de pH é o valor de referência na elaboração de requeijão de leite bovino. O processo de elaboração e a formulação seguiram iguais para ambas matrizes lácteas e foi realizado réplica de batelada. Então, para avaliar e comparar as características físico-químicas, realizou-se análises de umidade, gordura extrato seco, proteína total, gordura e pH ao longo de 30 dias de estocagem do requeijão. Aqui trouxemos o fluxograma de produção, que é igual tanto para a matriz láctea bovina quanto para a ovina. Então, primeiramente, é recebido a matéria-prima, o leite, que é feita análise de pH e acidez, e depois é pasteurizado. Depois da pasteurização, vai para a produção da massa fresca, que é uma massa enzimática. Depois da produção, é realizado análises nessa massa, como pH, gordura e umidade. Com os resultados dessas análises, é realizado cálculos para a quantidade de ingredientes que vai ser utilizado na produção do requeijão. Os ingredientes são adicionados na Thermomix, então vai ocorrer a etapa de homogeneização, depois a fusão a 90 graus Celsius. Depois da fusão, o requeijão está pronto, então vai ser medido o pH do requeijão e vai ser fracionados em potinhos de propileno que foram previamente higienizados. Depois do fracionamento, vão ser refrigerados na BOD a 4 graus Celsius e depois eles vão ser guardados para as análises físico-químicas ao longo dos 30 dias. Esse processo serve tanto para o requeijão bovino e ovino sem correção de pH. Já para o requeijão com correção de pH, é adicionado o ácido lático. Então, depois da medição do pH, é feito os cálculos com base no pH que o requeijão está no momento para ver quanto de ácido lático será adicionado no requeijão. Depois da adição do ácido lático, é fracionado e levado para a refrigeração. Quanto aos resultados, os valores de umidade e gordura extrato seco das matrizes lácteas atenderam aos requisitos do padrão de identidade e qualidade de requeijão cremoso vigente no Brasil. O teor de proteína do requeijão de leite ovino apresentou-se maior comparado ao do requeijão de leite bovino.
Então, o requeijão ovino, ele apresentou um teor de proteína de 10,12 a 10,05, enquanto o requeijão bovino sem, ele apresentou um valor de 6,93 a 7,23. Então, o requeijão ovino apresentou um teor maior de proteína, o que seria um produto diferenciado para o mercado consumidor. Quanto aos valores do pH, o requeijão cremoso ovino e bovino, com correção, apresentaram os valores de pH dentro do esperado, que seriam 5,7 a 5,9, que foram corrigidos lá no processamento com ácido lático. Já o pH do requeijão ovino sem correção foi maior que o pH do requeijão bovino sem correção. Então, o pH do requeijão ovino sem correção obteve-se um valor de 6,58, 6,38 e 6,45. Já o requeijão bovino sem correção obteve-se um valor de 6,41, 6,14 e 6,18. Então, esse maior valor do requeijão ovino se deve principalmente às diferenças da matéria-prima. Conclui-se que o leite ovino mostrou-se uma matéria promissora para a produção de requeijão cremoso. Apresentou características positivas para o incentivo ao crescimento da produção e incorporação do novo produto ao mercado, com alto teor proteico, resultando em um produto nutricionalmente diferenciado para o mercado consumidor. É importante ressaltar que para determinar a faixa de pH ideal ainda são necessários mais estudos. Os agradecimentos. Agradeço à ICL, ao Laboratório Qualial, o DESC, FAPESC, Governo de Santa Catarina e ao CNPq. Muito obrigada!